Bom, vamos lá. O meu assunto, pessoal, é um assunto central no procedimento licitatório, um assunto de extrema importância, que são os critérios de julgamento, né? Então, a gente vai ver como que a lei, a nova lei de licitações, vem tratando esses critérios de julgamento, né? Eu coloquei ali uma imagem que mostra ali um momento de decisão. Por quê? Porque o critério de julgamento é o que vai nortear a decisão da contratação pelo agente público, pela administração pública. Então, qual o critério que vai guiar para ele chegar à melhor contratação possível, né? É disso que a gente está falando quando a gente fala em critério de julgamento. Esse critério de julgamento é um ponto específico já da terceira, né, da segunda fase, da fase competitiva das licitações. Já adiantando aqui que o critério de julgamento ele faz parte, deve fazer parte já da fase preparatória da licitação, né? Ele já deve vir definido nos estudos técnicos preliminares, deve vir definido e deve vir justificado. Mas eu estou aqui me adiantando já. Vamos aqui, que eu vou me apresentar também. Eu sou Marilene Matos, sou professora, sou advogada. Aí estão minhas redes sociais. Eu vou exortá-los, aos senhores, às senhoras, assim, às senhoritas, a me seguirem, me contactarem por ali. Se quiserem tirar dúvida também, eu estou ao dispor. Meu site está ali também. Eu sou de atuação no direito público e agora, nos últimos tempos, em especial em licitação. Então, eu sou mestre, doutoranda em direito público, sou professora universitária, sou servidora de carreira da Câmara dos Deputados, com atuação também em contratações públicas, né? Sou membro da Rede Governança Brasil, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF, então tenho escrito, né, espero escrever mais, livros e artigos jurídicos e, obviamente, né, eu sou palestrante também e aqui vamos para mais uma palestra. Vamos lá, então, entrando no nosso assunto. Pessoal, os critérios de julgamento na nova lei de licitações, eles eram o equivalente ao tipo de licitação da lei 8.666/93, tá? Então, enquanto na lei que não está morta ainda, mas que já está aí, né, em via de ser revogada, né, já em abril, né, em março, né, o último dia dela de vida, né, será no final de março de 2023, e aí a gente vai ter aplicação na esfera federal, né, aplicação obrigatória da nova lei de licitações. Então, essa lei 8.066, o que ela dizia que era tipo de licitação, a gente está definindo na nova lei como critérios de julgamento. O que vai nortear aquele agente envolvido na licitação para a escolha da proposta que atenda, né, que melhor atenda ao interesse público, né? O critério de julgamento ele está diretamente ligado com o princípio também do julgamento objetivo e por isso mesmo esse critério deve vir descrito no ETP, deve vir descrito, estabelecido no instrumento convocatório. É muito importante que os licitantes saibam de antemão o que vai ser levado em consideração, o que vai ser levado em conta na hora da administração pública eleger a melhor proposta, né? E levar a efeito uma contratação. Então, com base no julgamento objetivo, esses parâmetros devem ser desenvolvidos já na fase preparatória, devem ser pensados na fase preparatória, e, por fim, eles devem vir descritos no instrumento convocatório, no edital. Então, o licitante ele deve saber o que vai ser levado em conta na hora de julgar a melhor proposta. E nesse sentido, então, o critério de julgamento ocupa um papel central, né? A gente sabe que essa nova lei de licitações, né, e já se falou bastante sobre isso, ela não é uma lei exatamente revolucionária que veio assim, mudando tudo, reinventando a roda. Não, é uma lei que obedeceu a uma certa continuidade, que albergou legislações que a gente já tinha, né, alterações que a gente já tinha na RDC, na lei das estatais, albergou entendimentos dos tribunais de contas e, né, tivemos aí um novo texto que tem um artigo bem interessante que diz que a lei de licitações é um museu de novidades.
porque nada ali é exatamente assim novo no ordenamento jurídico, né? Foi inspirado em alguma outra legislação. E nesse sentido, então, os critérios de julgamento eles não são exceção a essa, né, essa sistemática da lei de dar uma continuidade, então a gente já tinha alguns critérios que já existiam e permanecerão existindo na nova legislação, tá? Então, que critérios são esses que vão continuar existindo? Então, o menor preço, né, a técnica e preço, o maior lance, e aqui já fazendo uma observação que esse maior lance ele passa a ser privativo do leilão, a gente não tem mais possibilidade de ter o maior lance em concorrência, né? Por que que a gente não tem mais essa possibilidade? Porque, segundo a Lei 8.666, a gente usava a concorrência para vender, né, para alienar bens públicos, quando a gente tinha a hipótese de bens públicos imóveis e usava o leilão para alienação de bens públicos móveis. A nova lei ela diz o seguinte: falou de alienação, não interessa se móvel ou imóvel, a gente está falando de leilão. Então, como na alienação, a administração, ao invés de querer pagar, ela quer obter, né, ela quer oferir o maior preço, o melhor preço naquela operação, então a gente tem aí o maior lance privativo do leilão, tá? E outro critério que já existia e vai continuar existindo é a melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, isso aqui é o que a lei mantém, com algumas adaptações da normatização anterior. E aí a gente vem com o novo, né? Aqui está o novo aqui, né? Que são as novidades em se tratando de critério de julgamento da nova lei de licitações. Então, a gente tem um maior desconto, né? Esse maior desconto não era previsto nessa lei 8.666, né? Na Lei Geral de Licitações, mas não configura exatamente uma novidade na legislação de licitações, porque ele já era previsto na lei do RDC, tá? Mas na Lei Geral de Licitações ele é uma novidade, sim. E a gente tem um outro critério que também é uma novidade da Lei de Licitações, que é o critério de maior retorno econômico. Esse critério já constava do regime de RDC, então, mais uma vez, a gente vê que a lei não foi revolucionária. Ela aproveitou, ela albergou algumas alterações, algumas experiências que tinham se mostrado já exitosas, algumas experiências já que tinham se mostrado interessantes no que a gente já tinha, na legislação que a gente já tinha sobre contratações públicas. Então, visto isso, a gente vai ver cada um desses critérios de julgamento e a caracterização de cada um deles, né? Aqui a gente teve uma visão geral do que a gente tem sobre o critério de julgamento na nova lei de licitações. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um esqueminha desses critérios, tá? Aqui em amarelo são as novidades, né? Maior desconto e maior retorno econômico. Então, aqui a gente passa a entender cada um desses critérios. Bom, a gente sabe que o menor preço, quando a gente pensa em compras vantajosas para a administração, compras interessantes, compras que vão atender o interesse público, a gente pensa assim, pelo menos o senso comum, né? O que vai atender é o menor preço, né? Por isso eu coloquei, o menor preço é rei. Aqui, pessoal, eu coloquei o rei Charles aqui sem coroa, eu até procurei, mas é que ele não foi coroado ainda, ele vai ser coroado no ano que vem. Eu descobri procurando e não achava uma foto dele com a coroa, tá? Então, o menor preço é rei. Quando eu faço essa pergunta, eu estou querendo te fazer uma provocação. Se sempre o menor preço ele é o que melhor atende ao interesse público, né? Será que tudo que a gente compra mais barato é o que vai atender ao interesse público da melhor forma possível, né? Obviamente que não, né? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Então, o menor preço é um padrão que é muito fácil de ser adotado, né, pelos agentes envolvidos em licitação, que tem muito medo, né, de ter uma consequência do controle, tanto interno quanto externo, de ter que justificar, até mesmo para fugir um pouquinho desse ônus argumentativo, esse ônus explicativo, né? Quando você não escolhe o menor preço, você tem que explicar por que não está fazendo, dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Então, o menor preço, a gente pode ter aí consequências nefastas para o interesse público, né? Alguém aqui, me respondam aqui no chat, já comprou barato que sai caro? Porque eu já passei por essa experiência e eu tenho quase certeza de que dificilmente alguém não passou. Deixa eu ver se alguém responde aqui. A Valquíria está dizendo que a qualidade já é exigida, né?
Só que, Valquíria, o problema não é ser exigido e na hora de ser realmente implementada essa qualidade, né? Porque a administração pública ela tem fama de ser compradora de produtos de baixa qualidade, né? Aqui está a galera respondendo, o chat está correndo aqui dizendo que sim, que já comprou coisas baratas, né? Que você imaginou que era barato e que no final se revelou que, na verdade, era o barato que saiu caro, né? Que proporcionalmente ele saiu muito mais caro do que se você tivesse adquirido um material de boa qualidade. E quando a gente fala de administração pública, isso é ainda mais complicado, né? Se na sua vida privada você compra alguma coisa mais cara, um produto mais caro, contrata um serviço mais caro, pensando na qualidade, na administração pública, você tem que justificar isso de uma forma muito mais contundente e com um risco maior. Então, para aquele agente que está assim, não quero dizer preguiçoso, não, mas desestimulado, é mais fácil para ele escolher coisas do menor preço, né? Então, isso tem sido um dilema em contratações públicas. Isso tem sido um dilema. A compra do pneu chinês, nada contra o produto chinês, não, tá, pessoal? A compra daquele café que ninguém consegue tomar, que aí todo mundo faz uma vaquinha e pega ali rateia uma máquina da Nespresso e vai dividindo para poder ter um café de qualidade da repartição. Eu não sei vocês, mas no meu órgão a gente realmente rateou a máquina da Nespresso porque o café adquirido ele não atende um padrão de qualidade que a gente desejaria. Então, é um dilema que a nova lei de licitações, um pouco, ela vem aí o legislador fazendo um esforço, tentando resolver, equalizar o interesse público de forma que se consiga uma contratação de um produto, de um serviço de uma boa qualidade, com um preço atraente também, tá? Então, aqui a gente tem os desastres aqui, né? Do que expectativa e realidade, né? Mais ou menos isso aqui, né? Expectativa e realidade. Esse menor preço também ele merece uma equalização com o princípio da eficiência, né? A nova lei de licitações ela vem vinculando a compra pública, vinculando o agente público à perseguição da eficiência. Então, essa eficiência tem que ser casada e nem sempre ela se casa com o menor preço, tá? Nem sempre uma contratação de um serviço pelo menor preço vai atender o princípio da eficiência, tá? Esse menor preço, então, ele também, a nova lei vem dizendo expressamente, ele vem atrelado a uma ideia de menor dispêndio para a administração, tá? Uma ideia de menor dispêndio. Nem sempre o menor preço ele vai propiciar um menor dispêndio para a administração. Se você compra ali, todo mundo aqui, eu vou olhar no chat, mas todo mundo teve a experiência de comprar talvez aquele carro, né? Que estava mais barato, mas ele te deu muita dor de cabeça em manutenção, muito gasto com gasolina, ele te deu muito gasto quebrando ali os equipamentos, que quando você ia substituir, você gastava mais, e no final você se pergunta, que negócio que eu fiz, tá? Que negócio que eu fiz? Então, a nova lei vem tentando equalizar isso, quando ela diz o seguinte, o julgamento por menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a administração, tá? E como que a gente vai aferir esse menor dispêndio para a administração? Aí o parágrafo primeiro ele vem dando alguns parâmetros que devem ser considerados os custos indiretos, tá? Relacionados com despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida. Poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis. Ao mesmo tempo, aqui a gente observa uma preocupação do legislador de não deixar a coisa solta demais, de não deixar aquele agente envolvido na licitação tão licenciado, né, para assim, não, mas eu considerei aqui o menor dispêndio, tirei aqui fonte e voz da minha cabeça. Tudo bem, você considerou o menor dispêndio para adquirir para contratar um bem ou um serviço que não necessariamente foi o mais barato, você levou isso em consideração, mas você tem que estabelecer parâmetros que sejam objetivamente mensuráveis, a ponto de você poder argumentar, você poder embasar que tudo bem, eu comprei, né, adquiri, contratei um bem ou um serviço um pouco mais caro, mas eu tenho toda justificativa que objetivamente é mensurável. Aí tem vários exemplos, né? Você vai comprar uma geladeira, essa geladeira ela tem um prazo de garantia maior, ela gasta menos luz para o órgão,
ela tem um histórico de durar mais tempo, de exigir menos peça de reposição, e no final ela foi um pouco mais cara, mas ela propiciou o menor dispêndio para a administração pública, tá? Então, esse desafio aqui vem com uma tentativa, né? Esse desafio de equalizar o menor preço com o menor dispêndio, ele foi uma preocupação evidente do legislador na nova lei de licitações. A pergunta que a gente faz é: a nova lei de licitações, ela vai mudar essa cultura do menor preço, né? Só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá, porque vai depender muito dos agentes envolvidos botarem a mão na massa, né? Fazerem ali, trabalharem, argumentarem, conseguirem justificar a compra, colocando padrões de qualidade, e para isso a gente tem diversos instrumentos. Hoje a tecnologia facilita muito a gente buscar no mercado condições de justificar, então, essa aquisição por menor preço, considerando o menor dispêndio, de forma que esse barato, né, não saia caro para a administração. Nessa aferição do menor preço, a estimativa importa, né? O orçamento estimado importa. Gente, orçamento, estimativa de preços é alguma coisa assim que parece simples, mas de simples não tem nada, né? É alguma coisa bastante complexa. Um orçamento mal feito, ele é bastante prejudicial aos objetivos que a gente deseja com a licitação, né? Se a gente faz um orçamento, né, com um valor irreal para baixo, né, ou seja, se a licitação tem um orçamento que não reflete a realidade do mercado, o que vai acontecer, né? A gente pode ter uma licitação deserta, né? A gente pode ter uma licitação fracassada porque nenhum licitante consegue atender por aquele menor preço, né? Se a gente coloca o valor para cima, isso já tem alguns cases, né? Alguns cases na experiência de contratações públicas. Quando a gente põe o valor para cima, qual o risco que a gente tem? De os licitantes terem acesso a esse orçamento, né? Que, via de regra, o orçamento ele é público, né? Eles terem acesso, e aí a gente ter uma licitação com preço, com sobrepreço, né? Não necessariamente por dolo, mas pode ser também por erro. Meu Deus do céu, já estou sendo avisada aqui que eu só tenho mais 15 minutos, então eu vou dar uma apressadinha aqui. Jesus Cristo. Vamos lá. Então, a preocupação do legislador com essa estimativa foi tanta que ele trouxe parâmetros para que a administração faça um orçamento de forma confiável, de forma eficiente. Esses parâmetros estão ali no artigo 23 da Lei 14.133, tá? Inclusive, ali eu marquei ali, destaquei que esse valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, né? Então, aí, nos parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 23, que é aqui, quem tiver curiosidade, né, a gente não tem condições aqui de secar cada parâmetro, né? Então, lá a lei está colocando o que você vai seguir, o passo a passo, né? Quais são as fontes para você obter esse orçamento estimado. Aqui eu até transcrevi, mas acho que não, né, pelo pouco tempo, acho que não é interessante. Depois esse material vai ser disponibilizado para vocês têm a oportunidade de olhar. Bom, esse menor preço, então, ele vem com essa preocupação na nova lei de licitação, de forma que preserve a qualidade, seja equalizado o menor dispêndio para a administração pública, tá? Muita gente acha que não tem diferença do menor preço para o maior desconto, né? Esse maior desconto né, vem aí descrito na nova lei de licitações. Qual é a diferença, então, entre menor preço e maior desconto? O maior desconto ele acaba ocasionando o menor preço, só que esse maior desconto ele é dado em cima de um valor de referência, um valor previamente, uma tabela previamente colocada pela administração. Em cima dessa tabela, os licitantes vão oferecer, então, seus descontos. Aí reside essa diferença entre menor preço e maior desconto. A nova lei, ela admite o orçamento sigiloso. Obviamente, quando a gente faz uma licitação com critério de julgamento maior desconto, não é possível a gente utilizar o orçamento sigiloso, porque aí os licitantes têm que saber de antemão, né, qual é o preço de referência para ele justamente colocar em cima o maior desconto, beleza? Esses critérios, menor preço e maior desconto, são os únicos critérios que serão admitidos, que a lei fala expressamente, serão admitidos na licitação na modalidade pregão. Tá? Aqui a gente não está analisando técnica, a gente não está analisando
né, não está fazendo análise de outros critérios que não sejam esse critério objetivo, né? E o pregão ele tem essa ideia mesmo, né, de ser uma modalidade licitatória ágil, rápida, em que se bata o olho, se consiga aferir a melhor proposta para a administração. Então, só se admite esses dois critérios na modalidade de licitação pregão. Bom, o maior desconto, ele é ofertado, e aí é importante que se diga que esse maior desconto, ele será aplicado sobre futuros aditivos, né? Sobre os eventuais aditivos, porque senão não faria sentido, né? O licitante ofereceria um desconto maravilhoso ali para ganhar a licitação e depois ele simplesmente iria tirar o lucro a partir dos aditivos. Então, o legislador tomou esse cuidado e esse desconto aplicado, né, esse desconto vencedor, ele necessariamente tem que ser aplicado também sobre os aditivos, tá? Esse maior desconto ele é aplicado sobre o preço global fixado no edital de licitação, também é importante que se diga. Bom, aqui eu achei interessante separar para vocês que esse dispositivo, muita gente não entende, que diz o seguinte, que é vedada a utilização isolada do modo de disputa fechado quando adotar os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, tá? O que é? Eu vou explicar aqui de forma bem en passant, pelo pouco tempo que a gente tem, mas o que é o modo de disputa aberto ou fechado? Aberto é o lance, né? Lance público ali, e o fechado é aquela propostazinha, né? Aquele mais tradicional, em que o licitante entrega o envelope fechado, tá? Aqui eu estou explicando bem grosso modo pelo pouco tempo que a gente tem. Então, por que a lei vem e diz que é proibida usar o modo de disputa isoladamente fechado quando eu uso o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto? Qual é a razão para isso, né? Vamos prosseguindo aqui. Qual é o motivo dessa regra? O motivo dessa regra, né, na minha visão, né, e depois, de repente, alguma das meninas falem sobre isso. Qual é o motivo dessa regra? É justamente fazer com que a administração tenha oportunidade de, nessa disputa aberta, nesses lances, conseguir, né, que o licitante ofereça preços menores, tá? Como aqui o que está sendo olhado realmente é o valor, qual é o valor menor, porque o maior desconto ele não deixa de ser um valor menor, né? Uma proposta mais interessante para a administração, então a gente tenta que esse licitante baixe o preço. Para mim, é esse o motivo dessa regra, tá? No modo de disputa fechada, as propostas permanecem em sigilo até o momento designado. Aqui eu separei um artigo, né, de um professor que eu gosto muito, o doutor Luciano Oliveira, e aí vai ser disponibilizado o link para vocês, junto com o material, que aí quem tiver interesse de se aprofundar nos modos de disputa poderão acessar esse artigo, está bem completo sobre isso. Bom, então a gente passa para o próximo critério de julgamento, tá? Que também é uma novidade, né, na Lei Geral de Licitações, que é o maior retorno econômico, né? Então, o que é o critério de julgamento de maior retorno econômico? Esse critério, pessoal, é utilizado apenas quando a administração quer fazer os chamados contratos de eficiência, nos quais se contrata serviço que vai gerar maior economia para a administração e o pagamento se dá de acordo com o percentual economizado, tá? Por que eu coloquei aí a figura da lâmpada de LED? É o seguinte, para, exemplificando, a gente entende melhor, né? Administração, né? Toda administração ela tem despesas que se repetem, né? Despesas de manutenção, né? Água, luz, limpeza, conservação. Então, são despesas que para manutenção do órgão, que se diferem das despesas de investimento. Essas despesas, qual é o objetivo do contrato de maior retorno econômico, né? O licitante vai e oferece, né, para o órgão, para a prefeitura, para o Estado, ele vai e oferece uma economia nesses gastos correntes que a administração faz. Então, vamos imaginar ali o exemplo da conta de luz, né? A administração abre o edital né, para fazer, né, para um futuro contrato de eficiência. Então, os interessados vêm e promete, né, faz uma proposta de eficiência dizendo o seguinte, eu vou economizar a sua conta de luz mensal em 30%, tá? Eu vou conseguir uma eficiência de 30%. O que é interessante desse contrato de maior retorno econômico? A administração ela só vai gastar, o contratado ele só vai ser remunerado a partir da consecução real dessa eficiência. Ou seja, se ele conseguir zero de eficiência, ele tem zero remuneração, né?
Então, a ideia é que ele conseguiu, por exemplo, 30% de eficiência na conta de luz, de economia da conta de luz, da conta de água, em qualquer despesa corrente. E a remuneração dele vai ser um percentual dessa economia gerada, né? Por isso mesmo, a remuneração é variável, né? Essa remuneração vai variar de acordo com a eficiência que o contratado efetivamente entregou, ok? Então, é uma ideia boa, porque está completamente, né, alinhada com o princípio da eficiência, vez que, né, se está conseguindo uma economia para gastos correntes. Imagina na situação que o Brasil atualmente vive, né, pós-pandemia, em que os entes federativos estão com as economias combalidas. Então, se a gente consegue diminuir, né, cortar gastos correntes, sem a administração ter que despender previamente um valor para isso, é muito interessante, né? Vamos prosseguindo aqui para a gente entender melhor esse critério do maior retorno econômico, né? Critério utilizado exclusivamente para contratação, para celebração de contratos de eficiência, sendo que as propostas serão aferidas de forma a selecionar que proporcionará a maior economia para a administração pública, tá? Essa economia ela é aferida, pessoal, não só pelo índice de eficiência que aquele licitante prometeu, tá? Não só pelo índice de eficiência que aquele licitante prometeu. Então, vai ser aferida por 2 índices, na verdade. Eu estou sendo avisada aqui que o meu tempo está correndo. Vamos lá, gente, vou ter que correr também. Então, vamos ver que índices são esses que são aferidos no contrato de eficiência, né? Passar aqui, porque aqui a gente já viu a definição, tá? Então, para aferir qual é a melhor proposta, qual é a melhor eficiência para a administração, nesse tipo de contrato, de licitação de critérios de maior retorno econômico, o licitante vai apresentar 2 propostas. Uma é a proposta de trabalho, né, em que ele diz qual vai ser, como é que ele vai fornecer esse trabalho, né, qual vai ser a eficiência que ele vai conseguir, qual vai ser a redução dos gastos, e outra proposta de preço, que é o percentual que ele quer sobre a economia gerada. Isso significa que não necessariamente aquele que prometeu uma eficiência maior vai ser o vencedor, porque ele pode ser muito guloso, né, entre aspas, aí, na comissão, né, na comissão dele. Então, vão ser ponderados esses 2 índices, de forma que a ponderação dos 2 demonstre para a administração o maior retorno que ele vai ter. Tá? Então, imaginando com uma proposta de eficiência de 40%, uma comissão de 20%, ela vai perder para uma proposta que promete 30%, mas que a comissão sobre a eficiência será de 5% por aí, ok? E essa economia prometida pelo licitante, se ela não se concretizar, porque às vezes o licitante prometeu o que ele não pode conseguir na prática, né? Então, aí a lei dá 2 alternativas, que obviamente serão objeto de regulamentação, que será a primeira alternativa é o desconto da diferença, né? Se ele prometeu 30 e conseguiu só 25, então essa diferença entre a promessa e a entrega vai ser descontada da remuneração dele, né? E a segunda alternativa é a aplicação de sanções, porque deve ter uma tolerância, né, um limite máximo que a administração vai admitir essa diferença entre a promessa e a entrega real, ok? Vamos passando aqui, que eu estou muito preocupada com o tempo, né? Eu estou vendo ali que só tem 5 minutos e agora eu vou ter que fazer uma apneia aqui e falar muito rápido. E a gente tem esse critério da melhor técnica ou conteúdo artístico, né? É um critério, então, em que o preço não é levado em conta, né? O valor não é levado em conta, é levado em conta a técnica, né? A técnica ou a qualidade do trabalho. Tá? Então, essa melhor técnica ela é utilizada na licitação, na modalidade concurso, quando eu faço, por exemplo, eu vou contratar aqui, não sei se deve ter gente de Brasília aí, né? Vou contratar o desenho da ponte JK, que é uma ponte muito bonita que a gente tem aqui em Brasília, né? Então, vamos fazer um concurso para o melhor desenho da ponte JK, né? E aí esse concurso vai levar em conta a qualidade artística ou técnica do trabalho, né? E aí vai ter um índice técnico, né, para aferir quem é o vencedor dessa licitação, tá? Não tem preço e como é que a gente remunera, então, o vencedor? Essa remuneração é previamente fixada, tá? Pela administração. Então quem participa já sabe que a remuneração, a contrapartida, é aquela previamente fixada, então não há que se falar em preço, tá? É prêmio, remuneração. Aqui eu deixei um exemplo para vocês de um edital em que se utiliza esses critérios de melhor técnica, né?
Cuidado, a ponte, quando você vai contratar o desenho dela, você pode contratar por concurso. Quando você vai contratar a execução da ponte, aí não é concurso, tá? Não é concurso, porque aí eu tô fazendo já é uma obra, tá? Em que não tem nada aí de, né? Não estou mais usando, né, critério técnico, critério científico, eu estou usando a construção da obra e eu vou poder perfeitamente utilizar a concorrência, tá? A remuneração, então, desse tipo de, né, de licitação já é previamente fixada, né? A gente não fala em preço aqui, terá uma banca para avaliar essa melhor técnica, né? Então, a gente vai ter uma nota ou índice técnico para ferir o vencedor, tá? Aqui eu vou passar, e meio que está repetido, aqui tem a ponte JK, depois vocês podem olhar aí pelo material, né? Como é que foi, né? Notícias sobre a contratação dessa ponte. Essa técnica e preço, pessoal, a gente não pode usar no pregão, porque o pregão só pode usar o menor preço, o maior desconto, né? Então, essa técnica e preço a gente usa na concorrência. Aqui eu coloquei apenas a concorrência, mas a gente pode usar também no diálogo competitivo, tá? O diálogo competitivo é uma modalidade, a nova modalidade, né, de licitação da nova lei, em que vai ser contratada inovações, né, para resolver um problema da administração. E aí eu entendo que poderia sim ser utilizada a técnica e preço, tá? Então a gente tem essa média ponderada, e aí a lei nova dizendo o seguinte: que anota esse peso do índice técnico, né, quando a gente faz uma licitação de técnica e preço, ele não pode ser extrapolar 70% da nota. Por quê? Porque senão não faria sentido. Por que eu vou fazer uma licitação de técnica e preço colocando que o peso da técnica é 90%? Aí eu faço logo direto uma licitação, né, da melhor técnica. Não tem sentido eu colocar técnica e preço, né? Então, acho que foi isso que a lei quis dizer. Então, no mínimo, eu tenho que ter 30% de peso para o preço numa licitação de técnica e preço, ok? Técnica e preço, quando utilizar, a lei vem trazendo aqui né, as possibilidades no parágrafo primeiro, né? Serviços técnicos especializados, natureza predominantemente intelectual, né? Tecnologia sofisticada, em que eu vou ter, quando a técnica é importante, né? Obras e serviços especiais de engenharia, porque se for obras e serviços comuns de engenharia, a gente vai utilizar o pregão, né? Pode utilizar o pregão, tá? Outra observação importante da técnica e preço, né? A lei vem dizendo que o desempenho pretérito, né? Ou seja, aquele licitante, ele desempenhou já um trabalho anterior para a administração. Então, esse desempenho anterior dele, que foi feito ali em algum lugar do passado, ele pode ser levado em consideração quando a gente vai pontuar a técnica, tá? Estou terminando, Thaís, estou terminando. A gente pode levar em consideração o desempenho passado quando a gente vai pontuar a técnica. Algo que tem ponto positivo e negativo. O ponto positivo é que a gente evita aventureiros, né? A gente tem uma segurança maior para a administração quando a gente coloca já contratados que já obtiveram um bom desempenho nesse tipo de contratação. O ponto negativo é tornar um pouco mais difícil para aquela empresa nova entrar, né? Porque ela não vai ter essa pontuação de desempenhos pretéritos. Mas, enfim, essa foi a opção do legislador. Outro ponto muito interessante eu quero ressaltar aqui que essa licitação de técnico e preço ela vai considerar também o menor dispêndio para a administração. Gente, rapidinho aqui, vou dar só um exemplo. Aqui na nossa casa, a nossa arquiteta, quando foi desenhar, ela colocou uma escada aérea, tá? É uma escada maravilhosa, diferente, linda, né? Uma escada no ar, não se apoia em nada, né? Maravilhosa, quando você vê ele no papel. Pessoal, na hora de construir, na hora de botar isso em prática, concretizar, você não tem ideia da dor de cabeça que foi e do gasto que foi. A gente não conseguia gente capaz de executar essa escada aérea. A gente teve que gastar muito em estrutura dessa escada. E aí, eu sempre lembro desse exemplo, porque a técnica pode ser maravilhosa, mas será que ela é interessante? A gente se perguntou isso, né? Será que valeu a pena, gente? Essa escada é bonita, mas será que tanta escada bonita que tem, né? Escada tradicional, vale a pena esse custo-benefício de contratar uma técnica assim tão nova? Qual é o benefício disso, né? Então, a lei manda que a administração pública leve em conta também. Não adianta ser uma técnica linda, maravilhosa, um negócio aí lindo que vai te dar muita despesa, que vai te provocar muita dor de cabeça na hora de executar, tá? E aí a gente tem o maior lance que passa a ser um critério exclusivo de leilão, né? Como foi dito no início da exposição, o maior lance antes era usado também na concorrência,
porque a concorrência era uma modalidade prevista para alienação de bens imóveis da administração. E aí a nova lei, ela unifica e diz o seguinte: não interessa o que você está vendendo, que você quer alienar, não importa o que, vai ser feito por meio do leilão, da modalidade leilão. E aí, como leilão, a gente está vendendo, né? Falando em bom português, alienando, né, interesses, bens da administração, então a gente quer o maior retorno possível, né? Nem vou usar essa palavra retorno para não confundir com o critério de maior retorno econômico. Na verdade, a gente quer o melhor aproveitamento do interesse público, né, para a administração. E aí a gente usa o maior lance. Eu acho que com isso aqui a gente encerra, né? Aqui tem um exemplo, eu coloquei que também vai no material, né? De um leilão em que utilizou esse critério de maior lance, ok?